Olá, queridos e queridas, sejam muito bem-vindos, tá? Nessa tarde de domingo. Quero parabenizar aqui você que veio do Maranhão, de São Paulo, Rio de Janeiro, pessoas de outros países que, inclusive, não está desfrutando de um sol como aqui está no Brasil, né? Em alguns lugares já é noite, outros lugares já é tarde da noite, mas o pessoal aprecia muito o nosso trabalho e por isso que a gente até adaptou, né, o nosso horário para que essas pessoas fossem possíveis, né? Essas pessoas aí também apreciar o nosso trabalho e ser beneficiado, tá bom? E outra coisa, detalhe, quero parabenizar todos vocês que estão chegando na reta final. Esse projeto da Alfa, ele não é novidade para nós aqui. Nós já desenvolvemos esse projeto outras vezes e é muito natural. Já observou que aos poucos vai ficando, vai peneirando ali, né? Realmente os perseverantes, os corajosos, aqueles que realmente querem mudar realmente, né? Eles vão ficando para a reta final. E saibam que as últimas sessões não serão gravadas. Então, assim, desfrutem o máximo que puder das sessões que estão disponibilizadas, inclusive, parabenizar aí, né, os terapeutas que desenvolveram a sessão na semana passada, né, Jamile, e as outras meninas aí que falaram sobre o perdão, recebi muitos elogios aqui no privado, né, que elas fizeram com muita competência, e vocês, é claro, sempre com uma participação ativa. Então, já estou até, os rostos já estão até familiar para mim já, né? Dos que estão sempre aqui, a gente já vai até conhecendo esses quase 3 meses juntos. Gente, o tempo passa muito rápido, né? Já são quase 12 sessões, que ao total vão ser 12 sessões, e já está na reta final. Olha como o tempo voa, né? Olha como às vezes se a gente não tomar uma atitude na vida, daqui a pouco passou um ano, dois, três, 10 anos, e nós ainda não evoluímos, né? Olha, Abigail, você está elogiando aqui, aí eu paro de falar para ler o comentário, que eu fico curiosa, o que é que estão dizendo. Obrigado, querida, pelo elogio, viu? Muito obrigado mesmo, todos vocês. Sempre recebo aqui no meu privado todo o carinho do mundo, né? Que eu preciso para continuar essa jornada, sempre de maneira muito transbordante. E isso me deixa muito feliz, né? Fico muito agradecida a todos vocês. E o tema de hoje, gente, é do importância, do nível de importância. Pega papel e caneta, que é hoje que nós vamos aprender a falar, gente, a se comunicar. Eu, Thalita, particularmente, tenho uma profunda admiração por quem sabe se comunicar. Eu gosto de falar com gente que sabe se comunicar. Especialmente se eu vou tratar com essa pessoa várias vezes. Não gosto de dúvidas, não gosto de interrogações, não gosto, eu gosto de coisa clara. Fale de uma maneira que eu entenda. Se não entendeu, pergunte, não fique na dúvida, né? A dúvida, gente, compromete relacionamentos, né? A dúvida deixa aquela pulga atrás da orelha, né? Então tira a pulga atrás da orelha hoje, não deixa a pulga nem na orelha de ninguém e nem na sua. Então é hoje que nós vamos aprender de maneira terapêutica, entender como que a nossa mente funciona, para que você melhore os seus relacionamentos, para que você realmente prospere, porque nessa vida nós precisamos estar em contato com pessoas. Ah, minha vontade é de sumir, mas não vai sumir, não. Vai ficar só na vontade, vai ficar aí mesmo, convivendo com todo mundo. Esposa, né? Os esposos, filhos, vizinhos, vai sumir por poucos minutos, mas logo todos nós precisamos uns dos outros. Então é muito melhor nós nos dedicarmos a evoluir nesse campo da vida, né? Que é a comunicação, tá certo? E é claro que hoje também os terapeutas vão falar, porque eles, muito melhor do que eu, estão lidando com as pessoas diariamente e vão falar aqui que tipo de clientes têm chegado na Alfa, né? Que tipo de dificuldade para você entender melhor que você não é o único, né? Que muitos de nós lidamos com isso e estamos sempre em evolução, tá certo? E vamos lá, falar um pouquinho sobre comunicação. Já vai ficando aí quem vai levantar a mãozinha, porque eu vou perguntar o seguinte: que tipo de prejuízos você acredita ter enfrentado na vida por não saber se comunicar de maneira eficaz? Já já eu vou dar essa oportunidade, mas eu quero que vocês vão pensando aí. Você teve algum prejuízo na vida por não saber se comunicar? Se teve, você não é o único, fique tranquilo. Você pode ser o único que fale aqui,
ou dois, ou três, mas a verdade é que todos nós já tivemos esse tipo de prejuízo. E eu não estou falando apenas de saber se posicionar, não, de impor limites, que foi algumas coisas que nós já falamos aqui, mas qualquer tipo de comunicação. Fale aqui para nós que tipo de prejuízo você já teve. Aí, claro, né, que pela questão do tempo, senão eu vou ser demitida da Alfa. Por questão de tempo, eu preciso que vocês sejam breves, tá bom, gente? 40 segundos, 1 minuto, pode ser tempo suficiente para você falar. Não, evita detalhes, viu, gente? Evita de citar nomes, porque depois a gente vai desligar e você vai ficar aí com problema que você falou aqui ao vivo o nome de pessoas, né? Então evita. Fala de maneira mais genérica, né? Fala de maneira mais, assim, um pouco genérica, né? Sobre a situação que você passou. E é já já que eu vou falar, tá bom? É já já que eu vou perguntar isso. Eu vou dar início e logo, logo eu vou perguntar que tipo de prejuízo você teve por não saber se comunicar de maneira eficaz. Eu tive já alguns prejuízos, se der tempo eu conto para vocês, mas eu quero saber que tipo de prejuízo vocês tiveram, tá bom? E vamos iniciar aqui o nosso tempo. Tô olhando aqui para o rostinho de vocês, viu? Podem ficar bonito aí na câmera, que eu tô olhando no rostinho de cada um de vocês aqui, certo? Gente, a comunicação não assertiva, a não assertiva, é aquela que, infelizmente, a gente aprende, né? É uma força silenciosa que corrói relacionamentos, destrói carreiras e semeiam desentendimentos. Estudos bondosos, porque segundo o meu estudo a porcentagem é muito maior, mas estudos revelam que 70% das pessoas acreditam a perda de tempo como uma das piores consequências da má comunicação. E tem impactado diretamente em todos os campos da vida. Já viu aquele assunto que rendeu 1 ano, 2 anos, 10 anos, que não era para ter roubado nem 1 minuto da sua vida, que você poderia ter usado para outra coisa do que ficar pensando no que você achou que disse, não faltou dizer aquilo. Eu me lembro que tinha um tio, já comecei contando minhas experiências, né? Tinha um tio que falava comigo bem assim, ó, eu acho que eu já contei isso, não sei se foi nessa terapia ou em outra. Ele falava bem assim, eu acho que foi nessa aqui. Eu falava com um bocão desse tamanho do mundo. Ah, sempre fui muito chorona, né? Então eu cheguei lá com uma boca enorme. Ah, fulano me deu língua, né? Ou então, fulano faltou fazer isso. Menina, para esse meu tio, tudo que eu falava tinha uma resposta para acabar o assunto por ali. Então, quando eu falava assim, fulano faltou dizer isso, ele me chamava de Tatá, né? Falava assim, sério, Tatá, que bom que faltou, hein? Se faltou é porque não fez, né? Então tá bom, vai voltar a brincar. Encerrava o assunto. Porque se eu falava faltou dizer, é porque não disse, gente. Não disse. Tudo bem que aí eu tinha uns 8 anos de idade, mas depois eu aprendi, né? Então, às vezes a gente fala assim, digamos que a Eliana, vou usar aqui o nome das pessoas que estão aqui. Digamos que a Eliana tá lá com Delma, né? Aí aconteceu uma situação e ela fala, menina, Delma, só faltou fazer isso. Aí, digamos que Gelsiné está ouvindo, sabe o que a Gelsiné tem que dizer? Que bom, menina, que bom que faltou, né? Que bom que não fez. E ó, assunto encerrado, vida que segue, nada de ficar remoendo, né? Fulano só faltou dizer. Se faltou, gente, não disse. Então, encerra o assunto e usa o tempo de uma maneira muito melhor, né? E esse meu tio me ensinou isso, viu? Então, eu parei de levar fofoca para ele, porque ele não dava adiante no assunto, né? Porque toda criança quer isso, quer encrenca, né? Quer que vá lá brigar com o outro e tal. Então, não rendia, o negócio com ele não rendia, então eu parava. Eu melhor brincar mesmo, porque com ele o negócio não prosperava, né? Então, isso foi muito bom, né? Eu aprendi uma lição. Então, vamos ajudar as crianças também a entender isso. No âmbito pessoal, né? Essa ausência de assertividade na comunicação ela é muito devastadora. Muitas pesquisas indicam que a principal causa de divórcios é a falta de habilidade em comunicação, levando a atitudes passivo-agressivas, falta de respeito, isolamento emocional entre os cônjuges. Gente, vamos lá, família é algo muito importante. Todo mundo aqui preza isso e sabe disso. É a principal causa, é a principal. Se as pessoas soubessem se comunicar, se elas tratassem os seus traumas, se ela repensasse nas suas palavras, se ela fosse melhor na questão da interpretação, milhares de famílias estariam juntas hoje. Consegue imaginar o tamanho da gravidade disso? Porque junto com o divórcio,
vem outros prejuízos, né? Vem duas famílias aí, né, desfeitas e muitas gerações, né? Os pais desses casais, né? Os filhos das principais vítimas, né? E tudo mais. Consegue imaginar um mundo com uma comunicação assertiva? Milhões de casamentos estariam não estariam sendo desfeitos e os que ainda estão sobrevivendo estariam mil vezes melhor, aí criando gerações de pessoas que sabem se comunicar, né, gente? Que tem plenitude nas suas palavras, que sabem interpretar as coisas de maneira muito mais equilibrada. Então, só para você entender o nível desse assunto, é a principal causa de divórcio. A Alfa, como eu já falei outras vezes, faz também trabalha para empresas, né? E eu faço entrevistas de emprego para algumas empresas. Gente, é alarmante demais. As pessoas não sabem ouvir, elas não sabem interpretar, elas não sabem responder o que você perguntou. Tá grave demais esse assunto de comunicação. Tá alarmante. O óbvio já não é mais o óbvio. Entendeu? As pessoas não sabem o que você disse. Nós também não sabemos o que os outros querem dizer também, não, sabia? Porque nós tudo levamos para as nossas próprias crenças, para a nossa própria interpretação, e as pessoas já se ofendem, e a gente também se ofende muito fácil. Tá nesse nível aí. Por isso que a lista de problemas por causa dessa falta de comunicação assertiva, ela tá assim muito, mas muito gigante mesmo. E nesse mesmo âmbito profissional, né, a comunicação deficiente, ela é um inimigo para você profissional, para todos nós, né? Empresas enfrentam prejuízos gigantescos, financeiros mesmo, devido a maus entendidos, falha de transmissão de comunicação. Estamos vivendo, gente, nesse século, brincando de telefone sem fio. Já viu aquela brincadeira? Você começa falando uma coisa, no final é outra totalmente diferente. Colaboradores que não sabem se comunicar de maneira assertiva, eles tendem a ter baixa autoestima, porque ele vê que ele não entende, ele não faz o que se pediu, ele não interpreta, ele se ofende, eles têm ansiedade, estresse, compromete sua saúde mental e, é claro, o desempenho. Quem é empreendedor aqui sabe que precisamos de mão de obra produtiva, né? Então, essa comunicação não assertiva, gente, é uma epidemia silenciosa que destrói lares, arruína carreiras, compromete sua saúde mental, né? Então, precisamos reconhecer a gravidade desse tema, entender que é urgente saber se comunicar, desejar e tomar medidas para desenvolver essa habilidade de comunicação assertiva. Para quê? Para construir relacionamentos mais saudáveis em todos os âmbitos, né? Então, essa pequena introdução é para vocês entenderem que o negócio é sério, é seríssimo, é muito sério isso, né? Tem trazido dados muito alarmantes, destruindo tudo, família, emprego, vizinhança, amizade, nem se fala. Amizade, né? Talvez todos nós já entendemos isso. Mas aquela pergunta que eu falei que ia fazer. Que perdas, que tipo de prejuízo você acredita ter enfrentado na sua vida por não saber se comunicar de maneira eficaz? Tá bom? Sejam breves, né? Fale que tipo, não, eu perdi. Você acredita que eu perdi o emprego? Porque eu não soube dizer lá o que eu sabia fazer, eu cheguei e tal. Ó, só uma ilustração. Na entrevista de emprego, a gente espera, por exemplo, eu vou e falo da empresa, né? Digamos que eu estou fazendo aí para a Coca-Cola. E aí eu falo um pouco da empresa, falo quais são os padrões da empresa e tal, tal, tal. E aí eu pergunto, vamos lá aqui usar um nome aqui, Almerindo, que tá ali, começando com Yasmin. Tô vendo, viu, Almerindo? Presta atenção. Digamos que eu tô aqui entrevistando o Almerindo, né? Aí um exemplo, viu, gente? Só um exemplo aqui do dia a dia. Aí eu falei da minha empresa, né? Como é, os padrões, horário de trabalho, uniforme, falei tudo da empresa, né? Descontrair ali um pouco, a pessoa se tranquilizar, né? Não achar que é um bate-volta ali. Aí, de repente, eu falo assim, Almerindo, me conte, meu querido, me conte sobre você. Me conte que você mora aqui em Sorocaba, digamos, né? Digamos que a empresa é em Sorocaba. Que a gente faz entrevista de emprego para o Brasil todo, né? Aí eu falo assim, aí você mora em Sorocaba, que legal, hein? Sorocaba é uma cidade muito legal, né? Tem aquele shopping e tal. Você costuma ir lá no shopping? Conte mais sobre você. Você não sabe falar. Não sabe. Não sabe falar nada sobre a pessoa. Aí, para não dispensar a pessoa de vez, aí a gente começa. Você costuma andar no shopping? Você gosta de ir lá no shopping? Para a pessoa dizer o quê? Sim ou não. Mas me conte, você mora com quem? Como é assim, a sua família? Né? Você é casado? Sim. Ah, você é casado, que legal, hein? Que você é casado. Tem filhos? Sim.
Ah, legal, tem filhos. Mas na sua casa tem muita gente? Você tem muitos filhos? Tem alguém que mora assim? Sim ou não? Não fala nada, não sabe se expressar, as pessoas não sabem se expressar. E assim, milhares de perguntas, que a gente está tentando ajudar a pessoa a se expressar, está tentando. Eu falo assim, me ajuda a te ajudar, criatura, pelo amor de Deus, me ajuda a te ajudar, porque eu estou querendo que você tenha essa vaga, mas você precisa me ajudar a te ajudar, né? Então, olha como é difícil, né, gente? Por quê? Porque nós não aprendemos, e as terapeutas da Alfa vão falar aqui para vocês. Eu quero que vocês peguem papel e caneta, que as terapeutas vão falar que tipo de pessoas chega na Alfa com que tipo de dificuldade. Então, elas vão falar que tipo de dificuldade é mais comum e você vai identificar qual delas é o seu caso. Mas vamos começar aqui com a Adriana, que vai falar para nós aqui, Adriana. Fale para todos nós, desabafe, abra seu coração. Que tipo de prejuízo você teve, Adriana, por não saber se expressar? E depois da Adriana ainda tem mais oportunidade. Se vocês quiserem levantar a mão, tá bom? Aí vocês podem levantar. Adriana, querida, pode ligar seu som, solicitei aqui. Ótimo, pode falar. Oi, oi, boa tarde a todos. Olha, antigamente não era assim, não, eu era muito travada, assim como você acabou de dar esses exemplos aí, né? E aí meu pai até achava que isso era massa, né? Porque dizia assim, a Adriana é assim, é muito curta, tem pai nem mãe, né? E isso me prejudicou muito tempo, né? Eu perdi um ano letivo, um ano mesmo, sabe? Por falta de comunicação. Tinha esse ano passado, mas por eu não me comunicar, não saber me comunicar com o professor, eu perdi o ano, repeti o ano. Pensa aí, foi um prejuízo terrível na minha vida. Passei assim o ano inteiro chorando, perdi viagens, perdi muita coisa, né? Ainda fiquei de castigo porque eu perdi de ano, sabendo que estava passada. Então foi terrível. Rapaz, pense num prejuízo. Quem estiver lembrando aí de um prejuízo seu, levanta a mão que eu vou dar oportunidade. Gente, perder de ano eu acho também um prejuízo gigante, viu? Porque um ano inteiro não é brincadeira. Um ano inteiro não é brincadeira de jeito nenhum. É muita coisa difícil. Passou um barulho aqui, eu desliguei o áudio para vocês não ouvirem o barulho. Um ano inteiro de prejuízo é muita coisa, gente. Já pensou? Já pensou uma semana separada no quarto sem fazer nada? Aí duas, três, um mês, 12 meses, né? Eu falo sem fazer nada por quê? Porque foi uma coisa que já foi feita, que já poderia estar em outro nível, em outro patamar, outras oportunidades, né? Mas hoje o pessoal tá tímido, eles vão esperar eu chamar mesmo, sem levantar a mão, né? Fale para mim mais quem teve algum prejuízo por não saber se comunicar, assim como a Adriana. Travou um pouco, né? Travou um pouco, mas vocês já estão ouvindo novamente, né? Agora vocês estão ouvindo, né? Tá tudo ok. Ótimo. Ninguém mais teve prejuízo. Ótimo, gente. Vocês aprenderam a se comunicar desde cedo. Os seus pais lhe ajudaram. Interessante. Deve ser de outra geração, porque na minha geração nós não aprendemos, né, a se comunicar tão bem. Mas assim como a Adriana, gente, muitas pessoas. Se alguém estiver levantando a mãozinha, se não for pelo Zoom, eu acabo não conseguindo ver. Tá bom, gente? Eu acabo não conseguindo ver todo mundo. Só se levantar pelo Zoom, tá bom? Então, eu vou continuar, viu? Vou prosseguir aqui. Vou chamar as terapeutas da Alfa para que possam dizer para nós que tipo de pessoas chegam e que tipo de prejuízo, né? Que tipo de perfil chegam. E eu quero que vocês anotem. São quatro tipos de perfis, tá bom? A Deide Lara vai falar dois tipos de perfis, né? Que acontece, tá bom? A Ana vai falar mais um tipo de perfil e a Cleide Brito vai falar mais um tipo de perfil. E aí, elas estão muito mais aptas a falar isso porque elas fazem um atendimento individualizado. Então, elas sabem, estão atualizadas com esses dados, né, aqui da Alfa, e aí elas vão poder falar melhor para você. Desde Lara, querida, fale para nós que tipo de pessoas têm chegado aqui na Alfa com esse grave problema aí de comunicação. Conte aí. Olá, boa tarde a todos. Prazer estar aqui com vocês. Então, assim, ó, a Alfa recebe muitas pessoas que são marcadas por traumas na infância, né? Então, quando uma criança ela vivencia rejeição, críticas, né, severas, né, negligenciadas durante o desenvolvimento na infância, isso abala muito as emoções delas.
E o que acontece psicologicamente com elas? Isso afeta o desenvolvimento pessoal, desenvolvimento emocional, e isso atinge a autoestima delas, né? E que isso criam padrões de comportamento evitativos ou submissos. E o que significa isso? Essas crianças, elas frequentemente aprendem que se esconder, né, dos seus sentimentos, e isso faz com que essa forma de agir serve como uma proteção, ou muitas vezes de uma forma delas se protegerem em si, ou autodefesa, né? E as consequências, né, são sérias. Por quê? Porque pode incluir dificuldades de estabelecer limites, tendências de anular, né, para evitar conflitos, e até mesmo sensação persistente de invadialização na vida adulta. Então, são vários problemas que podem acontecer por causa desses traumas na infância, né? Então, por passar por essas críticas, por essa, muitas vezes está passando por rejeição na infância. Então, isso trava muito a criança e trava a pessoa na vida adulta. Outro ponto também é que a alfa recebe de muitos problemas, muitos traumas, é quando a criança passa por dificuldades, né, do desenvolvimento uterino. O que significa isso? Fatores emocionais, né, e ambientais vividos pela mãe na gestação. Então, para a gente ver que começa desde o ventre da mãe os nossos traumas, né? Então, é algo muito sério. Nossos traumas emocionais começam desde o ventre da nossa mãe. Então, tudo isso envolve muitas vezes o que nossa mãe sente, o estresse emocional, a tristeza, a insegurança, né? Então, tudo isso afeta o desenvolvimento do bebê, né? Desenvolvimento nosso, né? Dentro da mãe. E afeta até mesmo a exposição da criança aos hormônios de cortisol, que interfere no desenvolvimento do sistema nervoso do bebê. Psicologicamente, o que acontece? Isso pode traduzir-se em maior sensibilidade emocional da criança, dificuldade, né, de a criança ter uma regulação emocional que se manifesta como reação da criança em desproporcionar situações de estresse, se tornar mais estressada, emocionalmente sensível, né? Ter uma interação adulta muitas vezes mais abalada. Então, muitas vezes não ter relacionamento afetivo mais equilibrado. Então, tudo isso, desde a gestação da mãe, muitas vezes esse estresse pode abalar a fase adulta, né? Essas pessoas podem apresentar uma constante sensação de vulnerabilidade, sensibilidade, né? E insegurança. Então, são vários traumas que a gente tem, né? Por muitas vezes acarretar isso na nossa infância, tanto no ventre da nossa mãe, como nos traumas, muitas vezes, da gente ser rejeitado durante a infância. Então, são vários pontos que chegam para nós na alfa, né? Que a gente tem que tratar com muito cuidado, com muito carinho dos nossos pacientes. Perfeito, né? Observaram, gente, até traumas gestacionais. Então, o ambiente qual os seus pais viveram, né, pode afetar a sua comunicação. Acho isso muito, muito, muito importante. Porque quem nós somos? Já falei aqui, né? Quem nós somos? Nós somos fragmento dos nossos pais, né? Foi por meio de um óvulo e um espermatozoide, parte deles que formou a gente. Então nós somos eles, né? Nós somos fragmentos deles, né? Então nós herdamos, né, muitas coisas, né? Inclusive as consequências do tipo de ambiente que vivemos, né? Até eu costumo dizer, né? Se fosse, eu falo, né, que se fosse um conhecimento que eu tenho hoje, quando a gente adquire conhecimento, a gente fica muito mais observador, né? Quando eu casei há 14 anos atrás, não pensei em nada disso, né? Se fosse hoje, eu ia querer conhecer até o tataravô, ou seja, talvez eu não fosse casar, né? Porque a gente vai ficando assim, pesquisando, meu Deus, como é que foi, como é que vai ser minha vida, né?
Mas na época eu não pensei em nada disso. E é o que a maioria de nós fizemos, né? Nós não pensamos em nada disso, né? Quando decidimos tomar uma decisão tão importante, né? E não estou aqui incentivando que ninguém faça isso, não, viu, gente? Porque senão vai ficar solteiro mesmo, né? Porque com certeza vai descobrir, né? Vai descobrir muitos traumas, vai descobrir muitas dificuldades, né? Se for procurar, vai achar. Acho que Cauã ali ainda é solteiro, ele tem cara de bem jovem. Se for procurar os traumas, não vai casar com ninguém, né? Porque os traumas vai achar. É como nós vamos lidar com eles, né? Mas encontrar, vamos encontrar. Mas Ana, querida, Ana Reis vai falar para nós que outros tipos de clientes chegam aqui na Alfa com essa dificuldade, né? Fala aí para nós. Boa tarde a todos. Então, como a Thalita mesmo falou, né, sou Ana Reis, falar um pouquinho com vocês sobre ambientes controladores, né? Na Alfa, a gente recebe, né, muitas pessoas que trazem traumas da infância, né, por esse motivo, ambientes controladores na infância. Eu sei que pode ser que vocês, né, algum de vocês sofreram isso, porque a gente sempre brinca, né? Família feliz, como aquelas da propaganda de margarina, é meio difícil, né? Por quê? Porque assim a gente sabe que no dia a dia é trabalho, é correria, é compromisso, e às vezes falta essa comunicação, né? Dos pais com os filhos. E aí o que que acontece? Juntando a falta de comunicação deles. Mas aquele ambiente controlador, né? O que que acontece? Às vezes, os pais, eles têm regras muito rígidas, né, com os filhos. Eles querem sempre, tipo, com medo, né, de errar. Às vezes, eles acabam excedendo, né, nas regras muito rígidas, né? E isso traz problemas lá no futuro, né? Quando essa pessoa, essa criança se torna um adulto, né? Aí falta autonomia da criança. Por quê? Porque os pais, às vezes, tiram um pouco essa autonomia da criança. E também, né, punições. Às vezes, as punições que os pais dão, talvez não seria tão rígida, tão, tipo, pesada. Talvez uma conversa, tentar entender o ponto de vista da criança, seria algo mais proveitoso para ela do que simplesmente só colocar regras muito rígidas, né? Então, falta esse diálogo, falta essa comunicação, né? E quais são as consequências, então, né, por esse modo desses pais tratarem a educação desse filho, né? Dificuldades em se expressar, né? As emoções, por quê? Porque ele sempre se fechou, né? Se fechou, não teve aquele diálogo aberto com a criança, e ela acaba se fechando, se reprimindo os sentimentos, né? Não dando, então, valor àquele sentimento, aquelas emoções da criança, né? Então, nós, né, aprendemos que o que que acontece, mais vale uma boa conversa, do que simplesmente castigar, né? Simplesmente, às vezes essa pressão, né, muito pesada e forte, acaba trazendo essas consequências lá na vida adulta. E quais são elas, né? Da falta de comunicação. Além dessa que eu já falei, né? Que a expressão, a pessoa não consegue se expressar as emoções, porque ela sempre acha que tem que se reprimir, né? Tá se reprimindo, tá se fechando, porque lá no passado foi reprimido isso nela, né? Naquela criança que estava desenvolvendo, foi reprimido isso nela. Então ela cresceu com esse pensamento que agora ela não pode se comunicar livremente, né? Porque alguém vai estar travando ou criticando o modo dela pensar. Então, hoje, a gente percebe, né, que grande parte da falta de comunicação se dá lá do passado, lá daquela infância, né, que não foi tratada, que não foi pensado, né, na emoção daquela criança. E isso, muitas das vezes, o que que acontece? Como a Thalita bem comentou, né? Relacionamento. Uma pessoa que não aprendeu a se comunicar, que teve travada essa comunicação lá no passado, ela, num relacionamento, ela não vai saber se comunicar. E aonde vai ter as consequências, às vezes, as dificuldades.
né? Porque é duas pessoas pensando, né, com duas educações diferentes no mesmo ambiente. Só que quando uma delas não se comunica, o que que acontece? Às vezes elas se fecham e os problemas só aumentam. Se não tem comunicação, como que vai resolver os problemas, né? A falta dela traz outros problemas, né? Dificuldade em estabelecer vínculos, ansiedade, estresse. Por quê? Até, como já foi dito, né? Na questão de um emprego. A pessoa não sabe se comunicar? Como que ela vai saber passar o que ela pensa para um patrão, para um colega de trabalho? Trabalhar em equipe, ela já não vai conseguir trabalhar em equipe. Olha quantos prejuízos que essa pessoa está trazendo para a vida adulta por uma falta lá do passado, né? E como, então, que nós podemos mudar essa história hoje, né? A equipe Alfa está aqui, né, para ajudar vocês a aprender, como diz, reativar esse modo da comunicação. Hoje, a gente pode fazer diferente para os próximos, né, para a próxima geração, para os nossos filhos, para os nossos netos, né? Porque eles vão estar trazendo o que aprende hoje, para que no futuro seja diferente com eles, né? Aquilo que a gente não conseguiu na nossa vez, digamos assim, né? Que possa ser diferente para eles. E olha que interessante, você poder proporcionar isso, né? A um filho, a um neto, a um sobrinho, a uma criança, ela ter mudanças no futuro dela, por conta do modo que ela ter sido tratada hoje, né? Ela vai ter mais autonomia, ela vai ter mais confiança, né? Ela vai ter voz ativa. É bem interessante essa palavra, né? Uma voz que às vezes da nossa geração anterior foi cortado isso, né? Não deixaram nós ter voz, né? Então hoje a gente pode fazer diferente, né? Para crianças, para essa futura geração, para que os traumas diminuam. E olha que interessante, né? Se a gente faz isso, a gente promove, então, uma saúde emocional melhor, tanto para elas, para nós, né? Que nunca é tarde. A Alfa está aqui justamente para isso, né? Para ajudar você. Aquele que tem dificuldade, né, em se comunicar, mas não é tarde. Pode reaprender, né? Pode aprender. A gente sabe que o cérebro é algo incrível, né? Que dá sempre em transformação. E a gente tem essa, né, a neuroplasticidade nos dá essa liberdade, né? De sempre estar reaprendendo, reafirmando, mudando o trajeto de vidas. E eu deixo o convite para vocês, aí, para vocês reativar esse modo de comunicação, né? Mesmo aqueles, né? Aquelas mulheres, homens, né? Que tiveram lá no passado a sua voz, como se dizer, cortadas, né? Não foi possível devido às vezes à educação, à correria de pais, né? Às vezes, querendo dar o seu melhor, faltou esse lado do diálogo, da conversa, de sentar, conversar, ou pelo menos ouvir, né? O que o filho tem a dizer. Então, hoje pode resgatar isso, né? Vocês podem resgatar. Como? Né? Às vezes com ajuda. Pode ser que às vezes sozinho é difícil. Tudo na vida, né? É bem mais difícil sozinho. Mas vocês podem resgatar sim, né? Essa comunicação na família, com os filhos, no trabalho, né? E fica o incentivo aí para vocês continuarem buscando ajuda. Como a Thalita falou, né? Às vezes uma terapia individual, a gente pode dar mais peso, a gente pode, a dedicação, né, vai ser direcionada para vocês, né, na questão daquela dificuldade, pode ser mais, né, para a vida de vocês, tá bom? E vou passar a palavra para a Thalita. Ótimo, Ana, muito bom. Então, saber, né, que pessoas buscam ajuda com esse mesmo problema, gente, mostra que nós não estamos sozinhos. Se você tem esse problema, não é o único. E a Ana falou sobre o passado, né, gente? Quem aqui nunca falou assim, gente? Vamos lá. Quem aqui nunca fez essa afirmação? Quando você vê uma criança, né, hiperativa, dando aquele trabalhinho, quem aqui nunca falou assim? Ah, no meu tempo bastava olhar as crianças já obedeciam. Quem aqui já falou isso?
Eu já falei. Acredito que todo mundo aqui já tenha falado, ou pelo menos pensado nisso, né? Ah, mas no meu tempo, meu pai. Criança passar aqui no meio dos adultos? De jeito nenhum. Observe que nós aqui não estamos incentivando a permissividade, né? É muito lindo o respeito. Hoje em dia tem sim crianças que respeitam. Eu conheço particularmente, né? Crianças respeitosas, que sabem o que é uma pessoa mais velha, sabe mostrar o respeito, mas a romantização, especialmente quando se trata de rigidez, de punições, é uma forma perigosa de perpetuar traumas geracionais, de geração após geração. Então, vamos ter esse cuidado, né? De não romantizar isso. Se você viveu isso, você gostou? Foi bom para você? Em muitos aspectos, não. Talvez você foi conhecida como essa criança. Ah, mas olha, eu cresci, nunca passei no meio de um adulto. Mas você também cresceu sem saber se comunicar. Você também cresceu com seus problemas emocionais, com seus traumas profissionais. Então, lembre-se que você não só cresceu sem atravessar no meio de um adulto, mas você também cresceu sem muita coisa. Então, não foi só isso. Então, vamos ter cuidado para não ficar perpetuando, né? Essa opressão, muitas vezes, que passamos no passado. E nós não estamos aqui culpando ninguém. Nós recebemos aquilo que nossos pais também aprenderam e não estamos aqui para culpar ninguém. Não é sobre isso, né? Mas nós não podemos negligenciar o conhecimento que temos hoje, né? Quando muitos dizem, né? Antigamente era assim e funcionava. Mas funcionava, gente, para quem? A obediência forçada, a disciplina, né, baseado no medo, na repreensão emocional. Será que criou indivíduos resilientes? Será que essas pessoas elas conseguiam superar traumas? Será que era isso? Ou era aquela obediência forçada que você, na verdade, não tinha outra alternativa? Você não tinha opção. Então não foi uma decisão sua, você foi obrigado a ser assim. E muitas vezes sem entender, né? Sem entender. Será que. O que é isso mesmo, gente? Por que eu não posso? Sou pequena, tem duas pessoas grandes na sala, eu não posso passar no meio. Não entendi essa matemática. Não entendi. Né? Quanto mais quanto é igual a quanto, gente? Será que é igual à opressão? Né? Então é necessário que a criança entenda, ele pode até fazer isso, mas é necessário dar dignidade para que a criança compreenda o porquê daquela atitude. E em qual momento ela vai se expressar? Por que é que o adulto tem que vir na minha casa, eu tenho criança, e não chega momento nenhum da criança ser observada de alguma maneira? Não vai chegar o momento dela. Ela só tem que fazer esse cálculo. Eu sou pequeno, tem dois grandes lá na sala, eu não passo no meio, fico calado para sempre. Foi essa geração que criou. Então, não romantize, gente. Não fique perpetuando esses traumas geracionais. Romantizar esses métodos é ignorar os avanços psicológicos, é ignorar a neurociência. Hoje sabemos que ambientes autoritários, né, sem diálogo, ambiente muito restritivos, né, eles desregulam o nosso sistema nervoso. Consegue ver alguma coisa na sua casa aí desregulado? Seu ar-condicionado desregulado. Deve ser entra para o quarto, liga e ele, em vez de gelar, esquenta. Isso já causa um prejuízo muito grande. Pode causar até uma queimadura, dependendo de quanto seu corpo já está, quanto está no ambiente e quantas horas você vai passar lá dentro. Já é um prejuízo. Consegue imaginar o sistema nervoso desregulado a vida inteirinha da pessoa? Que grau de prejuízo isso pode alcançar em todos os campos da vida? Então a pessoa fica num trabalho que nunca gostou, mas é a única alternativa, igual na infância. Eu não tinha alternativa, é só isso mesmo. Então, quando ele encontra um trabalho que ele não gosta, ele não quer, é só isso mesmo. Fica aí quietinho. Você precisa desse dinheiro. Agora você vai ficar aí mesmo, quieto. Aí a pessoa fica. Ela não sabe se comunicar. Ela não sabe dizer que ela não gosta daquilo. Ela não sabe como se expressar. Eu vou dizer para quem, quando, que horas, com que tom de voz, se ela não foi treinada a falar, a expressar o que sente. Nem para si mesmo.
Porque nós sentimos culpa de pensar algo. Estou mal agradecido. Meu Deus do céu, bata na boca 3 vezes. Porque acha que é um pecado. Aconteceu. Tô me maldizendo das bênçãos de Deus. A pessoa começa a se culpar. Se ela pensa em reclamar do trabalho, em querer algo melhor, ser incentivado a se calar, a aceitar e pronto. Cala a boca. Não está sendo mal agradecido. O povo ainda bota a culpa em Deus. Ainda diz que Deus castiga. Deus tem nada a ver com isso, né? E o povo ainda bota a culpa em Deus. Imagine quantas hierarquias acima de você tá para te punir. Seus pais, seus tios, todos os mais velhos e ainda Deus. Pronto. Não tenho coragem de falar. Tá calado. Isso é muito grave, gente. Então não vamos ficar romantizando isso, tá? Nós queremos sim que essa geração aprenda a respeitar, mas aprenda também a se expressar e nós também temos que aprender a ser bons ouvintes. Quer ter filho e não quer ouvir uma criança falar, e tá difícil desse jeito, né, gente? Então não tenham filhos, né? Mas se a pessoa decidiu, tem que aprender a ouvir, ter paciência, aprender a interpretar a situação, o que quer dizer com aquela situação e ensinar a criança também a se expressar, né? Então temos que parar de ficar glorificando métodos abusivos como sinônimo de educação, tá certo, gente? O progresso está justamente aí. Precisamos reconhecer onde estamos na linha do tempo, reconhecer os estudos baseados no diálogo, no respeito e na comunicação, tá? Então foi bem interessante esse ponto aí que a Ana falou, né? Do passado, né? Então, quando a gente fala assim, né? Na minha época, agora a gente vai pensar. Eu estou querendo ensinar uma lição, né? De respeito, ou eu estou romantizando o sofrimento? É interessante entender sobre isso aí. Mas a Cleide vai falar também um outro perfil de pessoas que chega aqui na Alfa, gente. Eu vou te falar mais, viu? Sabe, a estatística aqui da Alfa de pessoas que chegam com esse tipo de problema é porque esse problema ele vem somatizado com outros. Mas é 99,99% das pessoas que chegam aqui com qualquer tipo de problema, aí vem acoplado, vem o combo. Aí vem acoplado com esse tipo de problema também. Cleide, fala aí para nós, querida. Que tipo de pessoas mais têm chegado aqui na Alfa? Com que tipo de problemas? Olá, gente, boa tarde. É um prazer estar com vocês, viu? E realmente tem chegado muitas pessoas aqui na Alfa com insegurança e baixa autoestima, que realmente interferem na comunicação assertiva. Então, quando uma criança cresce em um ambiente é, onde as suas conquistas, seus acertos, elas não são valorizadas, ou seja, suas falhas são superdimensionadas, porém os acertos não. Então, ela começa a questionar o seu próprio valor. Psicologicamente, isso alimenta sentimentos de inadequação, medo de julgamento. Então, essas pessoas, elas tendem a evitar interações que envolvem se expor pessoalmente, como, por exemplo, reuniões, né, confrontos, até entrevista de emprego, conforme vimos a Thalita mencionar, né? Então, o que resulta em isolamento social, dificuldades em progredir em suas metas, tanto metas pessoais, como também metas profissionais. Então, realmente, podemos cuidar de vocês nesse sentido. Perfeito, Cleide. Baixa autoestima, né? Algo que tem atingido, né? Muitas pessoas. Alguém aqui já lembrou de outro prejuízo que teve por não saber se comunicar? Quem lembrar, aí levanta a mãozinha que, dependendo do momento que eu esteja aqui, a gente vai comentar, tá bom? Se você teve algum prejuízo por não saber se comunicar, fala aqui pra gente. Tá bom, Thalita, entendi. O negócio é realmente grave. Não saber se comunicar é muito grave. Mas, na terapia de hoje, vamos, gente, aprender a se comunicar. Você já entendeu a gravidade, você já entendeu que a estatística é alta, né? Muitas pessoas buscam um tratamento porque entende que está tendo prejuízos além de tudo que ela podia esperar, então ela dá um baixo e busca tratamento. Mas e aí, como é que a Eliana, a Rosinete, Cleide, Lúcia, Adriana, Claudeci, Bela, Jociné, como é que todos nós vamos aprender a nos comunicar melhor?
Existem vários tipos de técnicas, que eu nem vou falar aqui o nome da técnica, né? Vamos falar da técnica em si, não do nome da técnica, né? Mas tem um tipo de comunicação que chama comunicação não violenta. É um método, gente, que busca transformar diálogos conflituosos em conversas construtivas, gente. Isso é muito lindo, isso é chique, gente, é elegante. Você quer ser elegante? Aprenda a se comunicar. Porque é muito elegante alguém chegar e saber se expressar. Então, vamos aprender hoje aqui a substituir algumas coisas que você vem falando até hoje e não tem funcionado muito bem. Seja pelos traumas, cultura, educação, costume, enfim. Mas estamos sempre para evoluir. Digamos uma frase de substituição. Digamos que você vai falar assim, ó. Você nunca me escuta, seja para um amigo, marido, esposa, nunca me escuta. Você nunca me escuta. Alguém tem uma sugestão para a gente substituir essa frase? Eu quero falar ali para Eliana Nascimento. Ah, Eliana, quer saber? Minha amiga, quer saber? Olha, você nunca me escuta. Alguém tem uma sugestão de como eu posso substituir essa frase? Do Carmo, querida, a gente sempre dá oportunidade para quem está de câmera ligada, para a gente ter certeza de quem está atrás da telinha. Então, quem quiser participar, opa, agora ela ligou a câmera, tá tudo certo. Tá linda, mulher, maravilhosa. Só fale para nós aí, vou ligar seu som. Aí eu quero saber se você quer falar dessa pergunta agora, né? Ou se é sobre um prejuízo que teve. Eu pedi aí para ativar o som, veja se aparece aí agora. Pedi para ativar o som, aí vai aparecer na sua tela aí. Vai aparecer aí uma pergunta para você. Agora sim, pode falar. Não, vou falar sobre a gente, no caso, trocar a palavra, né? Como Troca aí você essa. disse aí. Eu estou falando aqui com a No Eliana. ca- Eliana, mulher, você Isso. nunca me escuta. Aí eu Agora, vou dizer, a mim, Eliana, mulher, por você. que você nunca me ouve? Ah, uma pergunta, né? Já melhorou, né? Né? Menos Com impacto. certeza. Isso porque às vezes eu passei por muita dificuldade com família, né? Eu vim de uma criação tipo assim, quase tudo isso que você falou. Mas eu aprendi a ser uma pessoa observadora, Uhum. a prestar atenção o meio que eu vivia, né? Quando eu tive minhas filhas, a criação minha para com elas já foi de outra forma, né? Às vezes também um pouco estressante, mas eu vim também, sofri muito, tanto na fase da infância, como na fase adulta, na criação das filhas. Uma de minhas filhas me deu muito trabalho, foi muito sofrimento, mas graças a Deus eu sempre fui uma mãe presente. Nunca abandonei minhas filhas, nunca assim descontei as minhas frustrações em cima delas. Eu sempre abria uma porta para ouvir o que elas tinham para falar. E assim, quando elas começavam a me dar trabalho, aí, às vezes, mulher, me ouça, por que eu estou falando com você? Você não me ouve. Aí eu voltava e dizia, quando você não escuta, você tem um grande prejuízo, porque você aprende de outra forma e que vai lhe causar perigo, né? Vai lhe causar danos. E aí, graças a Jeová Deus, aos poucos, né? Eu também fui aprendendo mais, tive outras convivências, eu aprendi mais a me expressar, Ó, né? A- eu aprendi assim a conviver mais com gente e também a ouvir, porque quando você ouve, tanto você pode ajudar outros, como você também pode ser ajudada. E isso é muito bom. perfeito. Obrigada, do Carmo. Adriana, querida, você quer falar sobre uma maneira de eu reformular essa frase? Pode falar. É uma maneira de reformular. Eu acredito que poderia ser assim, ó, você tem dificuldade de ouvir, né? Talvez a pessoa não entenda isso, né? Tem pessoas que não entendem isso, não é muito, ela não consegue perceber que ela tem dificuldade de ouvir sugestões, né? Então, quando a pessoa fala, você já percebeu que você tem dificuldade de ouvir? Talvez a pessoa pare para pensar, e aí ela consiga agora abrir a mente para ouvir a sugestão dada, a orientação. Ótimo. Então, olha, vocês vão ter três sugestões. Do Carmo deu uma, a Adriana deu outra, eu vou dar outra agora, viu? Não é por falta de sugestão para você reformular essa frase. E talvez você diga assim, Thalita, mas essa frase, na verdade, ela não é ofensiva. Você nunca me escuta, não é? Não estou xingando, não estou falando nada, estou expressando aquilo que eu sinto, enfim. Pode ser, mas nós temos sugestões.
olha que frase interessantíssima para você substituir. Sinto que a minha voz não está sendo considerada quando sou interrompido. Isso me faz pensar que as minhas ideias não funcionam para você, ou não são importantes para você. Então, quando eu falo agora ali para a Eliana, eu digo, Eliana, eu sinto assim que quando eu falo, parece assim que o que eu falo não é importante. É isso mesmo? Ou será que eu estou interpretando a situação de outra maneira? Me explique melhor. Ô, gente, a Adriana, o coração de Adriana assim, acho que derrete. Ela agora vai dizer, puxa vida, né? De repente, você está falando ali de um sentimento, né? Você não está fazendo uma acusação mais. Quando eu falo que a Adriana nunca me escuta, eu estou proporcionando uma acusação. Mas quando eu falo ela do meu sentimento, ou eu falo, Adriana, olha, ou Eliana, eu me sinto. Ai, sabe que eu me sinto assim. Então eu falo um sentimento. Quando você não me escuta. Então, eu não estou acusando ela de nada. Estou falando apenas como eu me sinto. E isso pode mover, né, a Eliana a mudar o comportamento, né? Mas vamos lá. Quando alguém te pede algo assim no trabalho, por exemplo, um colega, ele insiste para você assumir ali uma atividade extra no trabalho. Um colega, gente, ou qualquer pessoa, na sua casa, imagine assim, qualquer pessoa. E ele insiste ali para você fazer algo que não é da sua responsabilidade de fazer, tipo assim, querendo te sobrecarregar. Imagine isso. Olha que interessante, 4 passos. Você vai observar, demonstrar sentimento, qual a sua necessidade e um pedido. Vamos lá. Então, vamos lá, vou falar aqui alguém só para ficar mais claro. A Yara. A Yara, ela tá me pedindo para fazer algo que, poxa vida, vai me sobrecarregar. Aí eu falo assim, Yara, eu percebo que há muita coisa acumulada para você, né, menina? Ó, tô observando a Yara. Ela já vai se sentir apreciada. Quando ela me pede para fazer algo, é porque ela tá precisando, ela tá se sentindo sobrecarregada. Eu digo, Yara, querida, tá puxado, né? Tenho observado que você está com muita coisa para fazer. Primeiro passo, observei. Segundo passo, gente, sentimento. Sabe que isso me deixa um pouco preocupada. Sabe por quê? Porque eu também tenho prazos a cumprir. Eu também estou assim, com um monte de prazo para cumprir. Então, eu demonstrei sentimento, preocupação. Preciso manter meu foco para cumprir os meus compromissos. Necessidade. Estou dizendo para ela a minha necessidade, que eu preciso ali me concentrar no que eu tenho para fazer, para que eu consiga também cumprir meus prazos. Você poderia pedir ajuda a outra pessoa ou, de repente, rever esse prazo? O que você acha? Pedido. Então, ó, observação, sentimento, necessidade e pedido. E a Ara não vai mais ficar ofendida, né? Com o meu não, né? Por assim dizer. E nem eu sou também obrigada, gente, a ser grosseira com o pedido de Ara, né? A simplesmente dizer não e pronto. Tudo bem que eu posso dizer, é uma alternativa também que eu tenho. Mas se eu quero ter uma comunicação mais clara, bonita, elegante, respeitosa, né? Eu posso ir por essa linhagem de comunicação. Mas vamos lá. Um conflito familiar, né? Um conflito ali que um familiar sempre te interrompe. Então vamos lá. Digamos que a minha família ali é aqui a Claudice. Pode ser, Claudice. Digamos que nós duas aqui somos da mesma família. Só um exemplo, viu? Aí, digamos que a Claudice, lá de Aracaju, é da minha família, a gente está num conflito ali constante, por quê? Porque quando eu falo, a Claudice me interrompe. Quando eu falo, a Claudice me interrompe. Então, eu falo assim, Claudice, eu sinto que a minha opinião não está sendo considerada quando eu sou interrompido. Estou demonstrando o sentimento. Para mim, é importante, né, que cada um tenha um tempo para se expressar. Estou comunicando ali a minha necessidade. Poderíamos fazer um combinado? Poderíamos combinar assim, de cada um fala uma vez? Então, eu estou fazendo agora um pedido. Olha, é chique demais, gente, se comunicar assim. É lindo, é pleno, né? Então, olha o nível da nossa conversa agora, né? Em vez de mulher, cala a boca, estou falando. Não é elegante, não, falar assim, né, gente? Não é elegante, não. É tudo menos elegante, né? Então, de repente, eu, que sou uma outra pessoa, revestida agora de uma nova personalidade, sei agora, aprendi um outro meio de me comportar, né? Então, eu vou falar assim com a Claudice. Claudice, menina, deixa eu te falar uma coisa. Eu tenho percebido isso, né? Parece que a minha opinião está sendo desconsiderada quando alguém me interrompe. É assim que eu me sinto, ó. Sentimento, né?
Para mim, é importante que cada um tenha um momento de se expressar. Estou comunicando a minha necessidade. Então, vamos fazer um combinado? A gente combina assim, de cada um falar de uma vez. E aí a gente aprende a falar e a ouvir. Também quero te escutar. Então, eu faço um pedido. Gente, ó, é lindo demais. Eu gosto de ter conversa assim nesse nível. Eu quero, né, que vocês aprendam também isso, se vocês acharem prático para a vida de vocês, é claro. Tem um método que é chamado até de método Harvard, né, de negociação, que foca em resolver problemas sem deixar que as emoções atrapalhem. Esse método sugere separar o problema da pessoa. Isso é lindo, gente. É lindo, é pleno, poupa energia, resolve problemas, sabe? É lindo. Separa o problema da pessoa. Essa abordagem, ela promove acordos justos, né? Que nenhum lado saia prejudicado. Vamos ver. Ao invés de você dizer, você só pensa em você. Vamos lá, digamos aqui que a Maria José, que está ali no sofá preto, ela fala assim, eu falo assim, né? Ela fala para mim ou eu falo para ela, você só pensa em você, experimente. Sinto que nossas prioridades parecem um pouco diferentes. Vamos trabalhar juntos para encontrar algo que funcione para mim e que funcione para você também? Então, essa frase, ela incentiva o diálogo sem acusações, mas busca ó, um terreno em comum, algo que fique bom para nós duas, né? Observe que isso não me negligencia, eu não estou negligenciando a minha necessidade. Eu só estou sabendo me portar de maneira plena, elegante, menos ofensiva. Menos não, nem um pouco ofensiva, né? E num desacordo, por exemplo, entre amigos, né? Parece que todos nós estamos preocupados em não assumir mais do que podemos. Vamos lá, uma discussão de amigos que sobre ali dividir responsabilidades. Então, em vez de eu dizer aqui para a Yasmine ou a Edjane ou a Lucélia, vamos lá, em vez de eu dizer assim, olha, quer saber? Parece que vocês não estão querendo pegar responsabilidade nenhuma. Quer deixar tudo para mim. Vocês estão querendo fugir da responsabilidade. Eu poderia dizer assim, mas eu posso reverter isso. Gente, vou dizer uma coisa, está difícil, né, resolver isso. Por quê? Porque todos nós estamos preocupados em não assumir tanta responsabilidade a ponto até que nós possamos não conseguir, né, assumir. Isso é senso de responsabilidade. Olha, em vez de achar que elas estão fugindo, eu estou elogiando. Em outras palavras, eu estou dizendo assim, ó, vocês são tão responsáveis que todos nós aqui estamos com medo, né, de pegar uma responsabilidade que a gente não consegue administrar. Vamos fazer o seguinte, então. Vamos alistar tarefas e vamos dividir de acordo com o que cada um sente mais confortável ou sobre as habilidades que nós temos. O que acha? Mudou completamente o tom da conversa, né, gente? Então, estamos aqui dividindo aqui uma tarefa. Em vez de dizer que vocês são irresponsáveis, que vocês não querem assumir responsabilidade, não. Todos nós estamos preocupados em não pegar mais do que podemos segurar. Então, faz o seguinte, vamos alistar. De repente, a gente tem mais talento para uma coisa, outro para o outro, então a gente vai dividindo dessa maneira. O que você acha? Gente, pelo amor de Deus. Por isso o nome desse método é método Harvard, que é realmente outro nível de conversa. É outro nível de conversa. Tem um método, gente, na PNL, Programação Neurolinguística, que é uma das técnicas muito usadas aqui na equipe Alpha, né? Porque a Alpha tem vários métodos e nós unimos, fazemos ali a unção de vários métodos para cuidar de você. E um dos métodos é a PNL, né? Programação Neurolinguística. E tem um método chamado rapport, né? Em português fala assim, rapport, né? Em inglês, rapport. É uma técnica de PNL que consiste em criar sintonia com o interlocutor. Isso é feito através do espelhamento de gestos, postura e tom de voz, de maneira sutil e respeitosa. Não vai ficar imitando a pessoa, não, que ela vai entender que você está brincando de mímica, não é bem isso. Mas de maneira sutil você vai observar o tom de voz, né? A frequência com que ela fala, os gestos, e assim você vai se comportando de uma maneira que o seu comportamento vai fazer ela entender melhor o que você quer dizer. Então, em vez de você dizer assim, você está exagerando, diga, parece que algo tem te afetado profundamente. Me fale, como que eu posso te ajudar? Olha, então, de repente, eu vejo lá
Ah, deixa eu escolher outra pessoa aqui para você me dizer que eu só estou olhando só para uma atenção, o que aparece aqui na minha tela, né? Vamos lá, Lúcia. Estou olhando aqui para a Lúcia agora. Então, em vez de eu dizer para a Lúcia, né? Estou aqui resolvendo um negócio com Lúcia, a Lúcia fala assim, ah, mas tal. Menina, em vez de eu dizer, ô, Lúcia, eu vou te contar uma coisa. Tô achando que você está exagerando, viu? Não é bem assim também, não. Não é bem assim que a banda toca, não. Você está exagerando nessa situação. Gente, acabou. A Lúcia agora ela já não quer saber mais o que eu tenho para falar. Ela já está ofendida, porque eu estou dizendo que ela está fazendo daquela situação uma hipérbole, né? Algo muito grande. Não. Quando eu vejo ela exasperada, eu vou observar a situação, eu digo, Lúcia, realmente esse assunto está te afetando, menina. Mas senta aqui comigo. Me conte aqui, Lúcia, o que é que eu posso fazer para te ajudar? Muda completamente. Muda completamente. Coraçãozinho de Lúcia chega derrete. Ela agora quer saber o que eu tenho para falar, porque eu analisei o comportamento. Estou vendo que ela está estressada. Para quê? Se ela já está estressada, eu vou dizer agora que ela é exagerada, gente. Essa frase, ela demonstra empatia, disposição de apoiar a pessoa. E aí, mais uma vez, quando alguém te pede algo, gente, um colega está ali estressado ao pedir a sua ajuda. Então, ó, o raporte, observe tudo. Observe o tom de voz dele, o ritmo, e ajuste o seu para alinhar com o dele. Digamos que esse colega aqui é iPhone Edjane, que tem aqui. Edjan, acho que é Edjan, né? Digamos que seja eu aqui com a minha colega de trabalho. Então, ela está aqui me pedindo uma coisa muito estressada no trabalho. Em vez de eu dizer, não, posso não, tô cheia também, ó, você tem que fazer, eu também tenho. Se é só você que tem que fazer aqui, eu também trabalho. Não. Você quer ser aquele colega de trabalho que o seu supervisor vai lá, rapaz, olha, dom de comunicação, gente. Você pode não ter até qualificação profissional. Quando a pessoa sabe se comunicar, ele é prioridade na empresa. Então, eu vou falar assim, Edjan, minha querida, me fale uma coisa. Percebo que você está lidando com bastante coisa, né, menina? Muita responsabilidade para você. Mas senta aqui, vamos pensar junto em como é que a gente pode organizar tudo isso para melhorar aqui as demandas. Observe que eu não falei sim e nem falei não. Eu não falei sim para o que ela me pediu e nem falei não. Mas eu amenizei ali para poder, né, ter uma comunicação melhor, né? Então, o raporte, ele ensina isso, gente. A nós observarmos o ambiente, o tom de voz, e a gente falar na mesma frequência a ponto de que haja uma sintonia, certo? Tem outro método, né, que é a escuta ativa, né, de Carl Rogers. Esse método da escuta ativa é a habilidade de ouvir, de escutar com atenção, refletir no que a outra pessoa está dizendo, compreender. Esse método desenvolvido, né, por Carl Rogers promove conexão ao fazer a pessoa se sentir validada. Gente, é tudo que a humanidade precisa, é se sentir validada, escutada. Esse método eu acho incrível. Ele inclui parafrasear coisas que a pessoa disse, né? Fazer perguntas esclarecedoras para evitar interrupções, mal-entendidos. Vou dar um exemplo para que vocês vão entender isso aí, sobre a escuta ativa. Ao invés de você dizer assim, ó, você não faz sentido. Você pode dizer, pelo que eu estou entendendo, você se sente incomodado com essa situação. Isso mesmo. Mudou tudo, não foi? Em vez de dizer, né, do Carmo aqui, do Carmo, isso que você está dizendo, primeiramente, não faz nem sentido. Para começo de história, eu falo assim para do Carmo, ó, do Carmo já bota um escudo ali no peito dela, tipo assim, vem quente que eu tô fervendo para você, né? Ela vem com uma, eu venho com duas, e é assim que começam os conflitos. Mas se ela fala uma coisa lá que na minha cabeça até não faz sentido, mas eu falo assim, do Carmo, vem cá, minha querida, veja se eu estou entendendo isso. Então, quer dizer que essa situação tá te incomodando assim nesse grau? É isso mesmo? Ou entendi direito? Me explica aí melhor. Puxa vida, tudo que as pessoas querem é ser escutada. Então, parafrasear ou repetir aquilo que a pessoa disse. Isso é uma técnica, viu, gente? Ensinada no mais alto nível de formações para bons comunicadores. Isso deseja o interesse de compreender sem invalidar o que a pessoa diz. Digamos que um colega lá de trabalho ele reclama da carga horária.
Aí você fala, se entende bem, você está se sentindo sobrecarregado com as demandas atuais. É isso mesmo? Entendeu? Em vez de você dar continuidade, se meter em fofoca e fazer isso e aquilo outro. Então, reformule, repita algo que a pessoa disse, isso vai mostrar que você está prestando atenção no que a pessoa quer dizer, né? Isso valida o que a pessoa diz. Gente, são muitos métodos, eu gostaria de abordar aqui todos com vocês, mas essas anotações que vocês já fizeram já vai ajudar muito na comunicação. Quem domina essa arte, né, de se comunicar, essa comunicação assertiva, ela transforma a vida em todos os sentidos. Todo mundo gosta de estar com quem sabe se comunicar. Essa habilidade é uma chave que abre portas para a prosperidade no campo profissional, pessoal, emocional, criando assim uma base sólida, né, de confiança, respeito, sucesso. Pessoas assertivas, gente, eles se tornam líderes naturalmente. As pessoas te respeitam quando você sabe se comunicar. Elas querem ouvir o que você tem a dizer. Elas se sentem validadas. Você consegue transmitir ideia com clareza, negociar com eficácia, resolver conflitos sem desgastes, né? Líderes habilidosos nisso conseguem ter equipes muito produtivas, né? Conseguem ser promovidos, se destacar em vendas, em gestão, em qualquer coisa que você lida. Em relacionamentos amorosos, né, a comunicação assertiva é uma âncora que mantém casamento seguro, prósperos, casais que praticam, né, escuta ativa, eles expressam as suas necessidades, evitam acusações, né? E tem uma taxa muito menor de divórcio, né? A assertividade, ele cria um espaço assim, onde todas as partes se sentem valorizadas, respeitadas, fortalecendo assim um vínculo emocional. No campo das amizades nem se fala. Quem é que não quer ter um amigo, gente? Nesse nível que eu falei aqui agora. Me fale, quem é que não quer ter um amigo nesse nível assim? Que não existe conflitos, né? Existe ali uma divergência de opinião onde você se sente respeitado, ouvido, amparado, validado. Quem não quer ter um amigo assim? Quem não quer sair para tomar um café com um amigo onde você pode expressar o que você sente e a pessoa vai te ouvir, né? Vai te entender. Quem é que gosta de estar com aquela pessoa que só fala, não te escuta? Que você fala, né? Ah, então, amiga, tô aqui para tomar um café, então, amiga. Ai, menina, essa noite não dormi, tô com uma dor de cabeça. Isso não é nada, coisa é minha coluna, minha filha. Você não sabe minha coluna aqui que. Puxa vida, aí você ouve a coluna dela toda, né? Aí depois fala, menina, eu tô tão chateada. Ai, meu esposo fez isso. Ah, coisa é o de lá de casa, minha filha. Você não sabe o que é que aquele homem apronta comigo, não. Aí você ouve, né? Tudo que a pessoa tá falando, né? Aí você fala assim, menina, aí você desiste de contar, né, do que você está sentindo, né? Aí você fala, menina, agora no final de ano tem uma loja ali que tá não presta não. Essa não presta para nada, ó, bom mesmo. Já viu a loja da Rua 15? Agora ali sim, viu? Ali, aí você, mais uma vez, parecendo que eu tô lá no passado, né? Onde nada eu posso falar, nada que eu falo presta. Eu não posso nem abrir a boca, né? Aí agora eu já tô arrependida. Nessa altura do campeonato, eu tô arrependida do dinheiro que eu paguei no café. Eu já tô arrependida da saída, né? Que eu me arrumei meu cabelo, já tô arrependida já. Então, gente, não seja esse tipo de pessoa. Então, eu chamei lá a Delma para tomar um café. Aí eu falo, então, Delma, sabe o Felipe? Meu Deus, ai, me fez uma raiva ontem, querida. Queria te contar aqui que eu preciso desabafar. Quero conversar aqui da raiva que o Felipe me fez passar ontem. E a Delma, ó, elegante, minha conexão tá falhando só porque eu falei o nome do Felipe. Ele deve ter tirado o Wi-Fi, só porque eu falei aqui que ia contar uma dele aqui agora. Eu acho que ele tá tirando o Wi-Fi e aí tá falhando minha conexão. Aí eu tô lá contando com a Delma isso, né? Delma, o Felipe fez uma raiva ontem, menina. Queria conversar aqui, fiquei angustiada, sabe? Eu acho que eu não agi muito bem. Aí tá a Delma bem na classe, bonita, elegante, a gente numa cafeteria chique lá. E ela, foi mesmo, Thalita? Puxa vida, menina. E como você se sentiu depois que você falou? Ah, eu me senti muito mal. Me senti, ai, tô tão arrependida de ter falado isso. Sério? Menina, o que é que você pode fazer? Vamos pensar junto aqui, vamos pensar numa ideia de quando surgir essa situação novamente, como você pode agir. Gente, isso é uma amizade de outro nível, outro padrão.
Isso aí eu pago café feliz da vida. Então, sejamos esse tipo de pessoa. Esse tipo de pessoa. E aí vocês podem imaginar toda essa situação, todas essas orientações com filhos, maridos, esposas, né? Tem até na questão, por exemplo, do ambiente familiar. No ambiente familiar, eu acho que eu já posso dizer a Felipe que eu já parei de falar dele, porque ele continua tirando o Wi-Fi aqui para vocês não ouvirem. Tá falhando aqui, né? Falhou um pouquinho. Foi Felipe, viu, gente? Eu estou suspeitando sinceramente que foi ele, mas tudo bem, vamos continuar. Não vamos desistir, não. Então, na questão, por exemplo, né, de casamento, às vezes a esposa pode falar, né? Ah, você nunca me dá atenção, né? Você nunca está presente. Você nunca. Já pensou? Aí o marido pode parar e pensar. Baseado em que ela está falando isso, né? Será que ela está se sentindo negligenciada? Então, querida, acredito que eu tenho realmente, sei lá, negligenciado em algo. O que eu posso fazer para você se sentir diferente? Gente, casamento desse é casamento, ó, outro nível, né? Aí talvez nós estamos pensando no outro, né? Mas lembra que a terapia é para pensar sobre nós mesmos. Então, como é que eu posso reverter as falas, a maneira, trocar palavra, em vez de dizer, né? Você nunca me ouve, eu posso dizer, fico feliz quando você me escuta, né? E valoriza aquilo que eu digo. Ó, outro nível, eu falei a mesma coisa, mas com outras palavras. E tudo isso, gente, tem um efeito psicológico, eu não vou me aprofundar aqui, porque se vocês quisessem tanta linguagem técnica, vocês iam fazer o curso com a Alfa, né? Então, no curso da Alfa, a gente explica como isso funciona no cérebro, né? Estou falando aqui sem maiores explicações, mas isso tem um efeito científico, né? Uma informação que você fala, eu pego logo minha arma e coloco aqui meu escudo. Aí ela vem quente, pois eu estou fervendo. Pode vir, né? Porque a minha mente entendeu como uma ameaça, né? Agora, quando você reverte as palavras, ai, meu coração derrete, né? Querendo dizer a mesma coisa com novas palavras, tem um efeito psicológico. Então, se você deseja, né, ser uma pessoa assim, com comunicação melhor, você pode colocar em prática, né, essas sugestões, né, para poder você ter uma boa comunicação. E a gente fala muito do outro, né, que a gente não se sente compreendido e tudo mais. Só que nós mesmos, gente, foca em você. Você mesmo precisa interpretar melhor as situações, né? Você mesmo precisa interpretar. Preste total atenção ao que o outro está dizendo. Não interrompa. Evite julgamentos imediatos. Isso ajuda a evitar interpretações baseadas em suposições. Gente, tá na suposição, vou dizer uma coisa, colocar no lugar errado é um prejuízo gigante. Esse negócio de supor. Eu suponho que, né? Tire isso de lado nas suas conversas, não fique supondo as coisas, não. Ouça com empatia antes de tirar conclusões. Se alguém disse algo, tente imaginar por que disse, quando disse. Será que é isso mesmo? É só um momento? Baseado em que ela está falando isso? Né? Que tipo foi? Que tipo de criação essa pessoa teve para poder estar falando isso? Verifique se tudo ficou claro mesmo. Reformule o que você entendeu e pergunte se está correto. Na dúvida, pergunte. Você falou isso mesmo. Eu entendi bem? Me corrija se eu estiver errado. Ó, isso aqui eu acho chique essa frase, viu, gente? Estou falando lá com a Claudice lá e ela fala uma coisa. Ô, Claudice, minha querida, me corrija se eu estiver errado. Mas você falou isso, foi assim mesmo? Ou eu entendi mal? Ó, eu não estou falando que ela não falou claro, eu estou falando que eu posso ter entendido errado. Eu quero maiores esclarecimentos para que não fique esse mal entendido. Separe fatos de emoções, né? Muitas vezes a gente age com aquela emoção sem entender os fatos. Divida o problema da pessoa, queira resolver o problema, gente. Para de ficar envolvendo a pessoa, bota um ser humano como um boneco, não, deixa ela quietinha lá. Como que eu posso resolver isso? Não responda na defensiva. Quando você se sente desafiado, confrontado, respire antes de reagir, né? Essa defensividade distorce interpretações, né? Então, você pode ser mais claro. Então, esse assunto, né? Ele é um assunto, assim, infinito. Infinito.
sabe? Você tem que entender o que está por trás de uma frase que provavelmente é um sentimento. Quando eu falo, né, meu marido, você nunca me dá atenção. Tá bom, eu não me expressei muito bem, mas aí como é que você que ouviu pode reformular isso? Você vai identificar que ela está tendo um sentimento de negligência. Você pode responder: eu não tinha percebido isso, sabia que estava deixando você de lado? Como posso melhorar para que você se sinta mais incluída? Essa resposta, gente, demonstra que você está ouvindo a preocupação da pessoa e que você não está se defendendo e você está interessada em resolver e não ficar alimentando ali sentimentos. Gente, eu particularmente acho esse assunto incrível, infinito e cheios assim de benefícios quando as pessoas sabem se comunicar bem. Gente, alguém avisa para o Felipe aí que eu já parei de falar, que foi só um exemplo, que ele não precisa ficar desligando minha internet. Alguém avisa aí, por favor, alguém manda um zap, porque tô sentindo isso. Já parei, Felipe, de falar. Gente, pois é, fica caindo na internet, eu até me perco aqui nos assuntos. Então, vamos aqui combinar que a partir de hoje nós vamos nos comprometer, tá bom? Com uma comunicação mais assertiva, onde você vai procurar entender o que está por trás do que você acabou de ouvir, enquanto a outra pessoa não se trata, né, gente? Você está se tratando aqui, mas enquanto a outra pessoa não se trata também, então você vai ali tentando compensar, né, por assim dizer. É claro que no tratamento individual, a gente entende, vai entendendo, né, como foi sua criação, quais situações mais lhe aflige, como é a sua rotina. Assim a gente consegue direcionar melhor, né? A gente faz em terapia individual até ensaios de como agir, porque a gente vai entender qual a sua situação. Se é com o marido, se é com a esposa, se é com o trabalho. Então a gente consegue ser mais específico, inclusive mais assertivo também, né? Porque a gente entende ali todo um histórico. Aqui na terapia em grupo, nós vamos fazendo o que nós podemos e vocês vão anotando tudo, né? Para que vocês possam aí tirar o máximo proveito. Porém, gente, tem uma excelentíssima notícia para quem não pôde ainda fazer a terapia individual. Muitos aqui já estão fazendo a terapia individual. Nós temos um projeto que vai começar logo que acabar esse aqui, que é uma terapia em grupo, porém no grupo VIP, né? E essa terapia em grupo, ela é um grupo mais reduzido, é claro, é um valor extremamente simbólico mesmo, muito simbólico mesmo. Nós temos exercícios mais direcionados, você consegue, de primeira instância, ter uma comunicação com o terapeuta, não é uma consulta, mas é uma comunicação onde o terapeuta vai entender o perfil daquele grupo ali. E essa terapia, ela tem tanto efeito, que tem pessoas que não fizeram terapia individual, gente, e viraram a chave. E algumas delas estão até aqui. Por exemplo, nem está combinado isso, mas eu vou aqui revelar. A Cleide Brito, por exemplo, ela falou, até pensou já que eu ia falar da Cleide. A Cleide Brito, por exemplo, hoje terapeuta da Alfa, gente, ela não fez um tratamento individual com a Alfa. Ela participou da terapia em grupo, no grupo VIP. Ela conseguiu virar tanto a chave que ela hoje é terapeuta e cuida de outras pessoas. Olha o nível, né? E para quem não sabe, a Cleide, né, passou por problemas gigantescos. Talvez você pense assim: ah, não, mas como o meu, a Cleide não passou. Como o meu problema, a gente sempre pensa isso, né? Como o meu problema, a Cleide não passou. E, né, com a permissão dela aqui, né, Cleide? Ela passou por problemas que talvez nenhum de nós passamos aqui. Ou raras pessoas passaram. A Cleide perdeu uma filha, gente. Perdeu uma filha na morte, né, onde ela, né, abriu o apartamento e encontrou a filha morta. Alguém aqui passou por esse problema? Eu não, né? E diante de uma dimensão dessa, né, de um problema como esse, que causa um desgaste emocional incalculável, que nenhum de nós sabemos disso, né? Sabemos que dor é essa. A Cleide conseguiu virar a chave, ela participou da terapia em grupo, né? E com o Felipe, inclusive, né, que administra essa terapia em grupo VIP, né? Mais direcionada, né? São encontros menores. E a Cleide conseguiu tanto, né, virar a chave,
que ela não só, né, se recuperou emocionalmente, como hoje está apta para ajudar outras pessoas. Eu falei da Cleide, que é apenas um dos exemplos, mas teve várias pessoas que estavam nessa equipe, nessa terapia em grupo, que se tornaram terapeutas, que fizeram outras transições de carreiras, que encontram em outro patamar. Então, gente, um apelo da Alfa, né? Cuide da sua saúde emocional. O investimento é simbólico mesmo. A gente vai falar isso talvez na última sessão dessa aqui, que é onde a gente abre a oportunidade para a próxima terapia, mas se programem para isso, porque é uma oportunidade realmente para quem, né, não consegue ainda fazer uma terapia individual. Cleide, querida, não foi combinado isso, né? Mas fale para o pessoal dizer assim, será mesmo? A Cleide está ali, ela não falou da boca dela. Fale da sua boca, querida. Como foi a sua experiência na terapia em grupo, na última vez, né, que teve essa oportunidade da terapia em grupo aí no grupo VIP? Fala aí para nós. É com muito prazer que eu posso abrir meu coração para vocês e dizer realmente foi exatamente isso. Esse trauma que eu passei com essa filha, a princípio eu dizia o melhor de mim. Eu dizia, eu perdi o melhor de mim. Mas a terapia me fez observar que o melhor de mim sou eu mesma. Eu aprendi assim a direcionar essa dor de uma maneira que não marcou tanto, né? Pouco tempo, é 2 anos apenas que minha filha faleceu. Mas eu posso dizer como é importante atender pessoas que também estão nesse mesmo processo e poder olhar assim e dizer, eu consegui. Não digo para cliente, a gente não diz o que nós passamos, mas eu olho com carinho e digo, você também vai conseguir, porque você passa exatamente as emoções que você entende de maneira grande, né? Então, a terapia, ela fez isso mesmo, ela fez com que eu desse uma virada de chave em minha vida, transição de carreira, né, de cozinheira para ser agora terapeuta naturopata, terapeuta, né, psíquico com as pessoas. Para mim é só felicidade, alegria. Não significa que não existe a dor, mas significa que você aprende a lidar com a dor, né? A não se isolar. Então, terapia é amor a si mesmo, é cuidar de você mesmo. Faça terapia, cuide do seu emocional, seja mais feliz. É assim que eu me sinto, mais feliz com a terapia que eu tive a oportunidade de conhecer hoje fazendo parte da psicoterapia alfa. Muito orgulho. Muito bom, Cleide. Isso mesmo. A Cleide, assim como vocês, um dia estava aqui conectado na telinha, né? Como a Yara, como a Maria, a Rosinete, a Liana, exatamente como vocês. Um dia entrou em contato e participou da terapia gratuita, depois foi para terapia no grupo VIP, né? E ela percebeu tanto, né? Disse, puxa vida, melhorei muito. Era uma pessoa, claro, comprometida, colocava os exercícios em dias. Na terapia, essa oportunidade que a gente vai ter, os exercícios eles são mais direcionados, né? Então, ela colocou tudo ali em dias e disse, rapaz, esse negócio funciona. Eu estou chegando em um outro patamar. Quando a gente vive, se acomoda, gente, com o modo de viver, como nós falamos aqui da comunicação. Quem aqui sabia de tudo que foi falado nessa terapia? Muitas vezes, quando eu reformulava a frase aqui, muitas pessoas falavam, puxa, olhava assim para a câmera e dizia, legal, hein? Nunca pensei nisso. Na verdade, não aconteceu isso com vocês aqui hoje? Tipos de frases assim, né? Que eu falei, que vocês pensou, puxa, como que eu nunca tive essa ideia? Olha como o ambiente que a gente está, gente, causa crescimento. Então, vocês aqui devem ter 20, 30, 40, 50, 60 anos e mais. E todos esses anos passaram. E você não teve a ideia de reformular frases desse nível. Eu também não tive. Eu estudei para ter, mas naturalmente eu não tive. Então, quando você está com pessoas que já estão em um outro nível, já aprenderam mais que você, então você só tem a evoluir, você só tem a crescer. Hoje, eu e a Cleide estamos no mesmo nível. Hoje, a Cleide já tem experiência que eu nem tive mais, porque a Cleide agora atende no individual e eu nem atendo mais. Então, tem coisas que no individual, daqui a pouco tempo, eu vou tirar informações com ela. A Cleide, a Ana, né, a Dedilara, né, que estão aqui conectadas hoje, né, e tantos outros da equipe Alfa, né? Eles estão tendo experiência que eu nem estou tendo mais com atendimento individual. Mas eles escolheram estar com pessoas
que já estavam vivendo um novo patamar. E ele, não, eu quero ficar aí. Gente, tem uma frase que diz assim, não me lembro exatamente como essa frase foi formulada, mas ela quer dizer o seguinte, ó, esteja com pessoas que estão no nível elevado que o seu. Se você estiver num ambiente onde você é o mais inteligente, onde todo mundo busca ideias com você, onde você é o procurado, porque você é, né, mais desenvolvido, você está no lugar errado. Você tem que estar num lugar onde você busca mais informações, onde você é o menor daquilo ali, daquele momento, por assim dizer. Porque assim você tem o que aprender. Não vamos ser aquelas pessoas, né, que estão no ambiente, eu sei mais, as pessoas vêm se aconselhar comigo. É legal por um tempo, mas você só evolui se você estiver com pessoas que já estão em outro patamar. Eu costumo dizer assim, ó, eu preciso estar num lugar onde eu tenho que olhar assim, ó. Olhar assim, ó. Então eu tô olhando para cima, eu tenho que crescer. Se eu estiver num lugar que eu estiver olhando assim, as pessoas têm que aprender comigo. Mas eu vou aprender com quem? Então esteja no lugar onde vocês têm o que aprender. Eu não estou falando aqui de minimizar nem maximizar ninguém, não é sobre isso, né? Estamos falando sobre aprender, evoluir, prosperar. Então, para quem não pode fazer terapia individual ainda, que é, com certeza, ainda a melhor alternativa para um tratamento psicoemocional. Quem começou aqui, eu estou vendo aqui na telinha, algumas pessoas já começaram o tratamento individual, é a melhor alternativa. Mas se você não pode ainda, faça alguma coisa por você. Não fazer nada é que não dá. Não dá para viver sem fazer nada por si mesmo. E, gente, quem quiser falar alguma coisa agora, vou abrir aí a oportunidade para você falar o que achou da terapia de hoje, o que você aprendeu aqui, que tipo de frase você achou interessante, ou se você já tinha pensado em alguma frase desse tipo, ou se alguma frase, alguma coisa que você vai querer colocar em prática na sua vida. O que é que você aprendeu hoje aqui que você vai querer colocar em prática? Que tipo de frase você anotou aí que você achou legal e você vai aquela amiga que te chamar para tomar um café, você já não vai ser mais aquela primeira versão, né? Você vai ser agora uma segunda versão, um outro nível, né? Você não vai ser mais a mesma pessoa, porque agora você vai aprender, você aprendeu aqui a se comunicar melhor. A Claudice mesmo está ali só rindo, né, Claudice? Quando eu falei as frases, ela fica assim, como se dissesse, puxa vida, vou colocar isso em prática na vida, viu? A Lorinalda vai falar para a gente, Lorinalda, o que é que você vai colocar em prática, o que você aprendeu hoje aqui. Pode ativar seu som aí, querida. E quem quiser comentar, gente, só liga a câmera e levanta a mãozinha, tá bom? Lorinalda, eu tô colocando aí para você ativar seu som. Ó, pedir para ativar o som, tenha calma, respire fundo e vai aparecer uma perguntinha aí na tela. E aí você vai ativar o som. Aí, tá vendo? Não balança a cabeça assim, balança assim, ó. Deu certo, deu certo. Deu certo, pode falar. Realmente não. Porque aqui tá aparecendo que tá ouvindo, mas é alguma coisa no seu áudio mesmo. Tá aparecendo aqui que, para mim, seu microfone tá aberto, mas alguma coisa no seu áudio. Eu vou dar oportunidade para Lúcia e você vai tentando aí. Tira um fone, bota um fone. A Lúcia passa, tá bom? Pode falar, Lúcia, querida. Eu realmente gostei muito do assunto da comunicação. Eu pessoalmente acho que é um dos assuntos mais difíceis de se colocar em prática, porque é muito fácil a gente falar acusando, a gente já dizer, se exaltando. E eu estou visitando família agora essa semana, meu sogro está muito doente, e a gente percebe o tipo de comunicação pesado que as pessoas acusam uns aos outros. Então, eu acho realmente muito complicado esse assunto da comunicação. Já tive problemas de falar de maneira muito ríspida, sem ser assertiva, e agora essa parte da gente se colocar na posição do problema, você diz, olha, eu me sinto assim, quando você fala assim, eu me sinto assim. Então, você para de acusar e você passa a se colocar na situação e a pessoa vai te ouvir melhor. Eu quero colocar isso em prática na minha vida, esse lado da comunicação aí. É uma inteligência emocional muito grande, viu? Da sua parte, reconhecer isso, né? E a gente só aprende quando a gente reconhece que tem que mudar, né, gente? Quando a gente acha que tudo eu já sei, tudo eu já fiz, então a gente acaba não avançando em nada.
né? Quando é aquela pessoa que tudo ela já está boa, tudo ela já está no ponto, ela não evolui. Então, como a Lúcia falou, né? Eu quero mudar nisso, percebi que esse modo de falar, né, traz mais soluções. Então, tudo isso leva a Lúcia a um outro patamar, quando ela reconhece o que tem que ser feito. Parabéns, viu, Lúcia? Isso nos ensina lições, né? De como agir diante de um conhecimento novo. A gente admite, a gente evolui. Ah, eita, eu estava tentando ligar o áudio aqui da moça que levantou a mão. Alguém mais, gente, quer comentar como vai colocar isso em prática? Ou que gostou? Alguém concorda com o que a Lúcia falou? Ou com o que a Thalita falou? Eu não consegui ligar o áudio da próxima pessoa, viu, gente? Infelizmente, não estou conseguindo ligar o áudio dela. Eliana, querida, vamos ver se eu consigo ligar o seu aqui. Vai aparecer. Isso, a Eliana é rápida. Ok. Acho que dá para vocês ouvirem aí. Estou ouvindo muito É, bem. realmente é como ela falou, é complicado, viu? Que as pessoas vêm, nos ofendem e a gente tem que manter o pé no chão, né? Como se pode se dizer. E engraçado, Thalita, é que eu tive um problema que quando eu terminei aquela primeira, eu queria botar em prática, mas sabe que eu não conseguia nem sei como chegar lá, né? E aí, foi o perdão. E aí, um dia, meu filho teve em minha casa, e aí a gente foi fazer as compras. E no dia, ele foi e me levou lá na casa dele. E o meu problema, justamente, era a nora, né? Minha nora. Porque ela tem ciúme de mim com meu filho. E aí eu cheguei lá alegre, e falando com ela, cadê você? Você não está aí? Eu abracei ela, beijei ela e tudo, né? Mostrando que eu não fico ressentida, né? Eu não estava mais ressentida, mas eu precisava fazer isso com ela. E realmente foi muito bom, me descarreguei, foi uma maravilha, viu? Foi muito, muito bom. Só estava precisando disso aí. Empurrãozinho, né? Do incentivo, né? Para poder colocar em prática. Que bom, fico muito feliz. Essa leveza que a gente sente não tem preço. O perdão realmente é algo que a gente, né, deixa para trás e segue a vida. Yara, querida, obrigado, viu, Eliana? Yara, querida, fale aí sobre hoje, o que é que você aprendeu hoje, como vai colocar em prática. Fala aí para nós. Thalita, querida, você arrasou. Amei, parabéns, gostei demais. Realmente esse é um assunto muito preciso, né? Porque hoje as pessoas, nós, precisamos ser escutados, precisamos ouvir. E é como até você falou, por que não pensei em certas frases antes, né? Porque realmente faz a diferença. É importante demais a gente saber conversar. E hoje nessa sessão, né, você aguçou, né, temperou mais essa necessidade. Parabéns. Eu vou procurar aprender mais, né, ter melhor comunicação, que eu também tenho essa dificuldade. Inclusive, quando você estava falando, eu lembrei de um momento que eu passei há poucos dias na escola, sou professora, né? E no final de ano letivo, a gente tem muita coisa para fazer, é diário, é nota, é conteúdo para registrar e tal. Então, a secretária, do nada, ela apareceu na minha sala e disse assim: Yara, professora, você pode colocar o seu diário, terminar tudinho até amanhã? Aí, em questão de segundo, eu fiz assim um tac na minha mente. Meu Deus, tem tanta coisa ainda para me fazer. Aí eu simplesmente olhei para ela e disse não. Aí eu percebi que ela ficou um pouco triste, né, com o meu não. Mas ao mesmo tempo eu pensei rápido e disse assim: eu vou tentar, vou fazer o meu máximo para me entregar todo o trabalho em 2 dias, como você quer. Aí ela já mudou, né? E aí eu percebi que realmente a gente precisa ter esse cuidado de como falar, né? E agradeço a Deus que no momento eu pensei assim. E hoje te agradeço muito também por todas essas orientações. Eu vou procurar aplicar e aprender mais. Parabéns, Parabéns. querido. Parabéns e obrigado pelos elogios. É muito bom quando a gente vê, né, o modo prático como as pessoas vão colocar em prática, né? Sobre essa questão de relatório, de cobrança, né? Uma coisa que eu sempre digo para todos vocês, gente, fazer terapia exige uma qualidade. Rosana, fique preparada aí, já já vou ligar seu som.
Exige uma qualidade que se chama humildade. Sem humildade, nem procura terapia, porque você vai ter que reconhecer que do jeito que tá, não dá, porque você já tem feito desse jeito e não está dando certo. Então, você tem que reconhecer que padrões precisam ser alterados. Padrões precisam ser alterados. Se você buscou ajuda, é porque você está vendo que tem um comportamento disfuncional, que os seus resultados não é o que você esperava, que você não alcançou aquilo que você almejou. Então, exige humildade, mudar, alterar esses padrões. Sobre essa questão do relatório, por exemplo, né? Digamos que alguém fala assim comigo, olha como exige humildade. Travou aqui. Travou um pouco a minha internet. Mas vamos lá, olha como exige humildade. Vou precisar da ajuda. Vamos para a Claudice mesmo. Claudice, vamos lá. Digamos que você é a minha patroa e você fala, uma situação dessa como a da... Ai, acabei de desligar o áudio. Ai, falou com a gente aqui agora. Tô com o nome aqui na boca. Yara. Falou aqui pra gente aqui agora. Aí, digamos que você fala para mim, liga aí seu som, vou colocar aqui, não se preocupa não que eu vou falar exatamente o que você vai ligar, ou vai falar para você não ficar nervosa. Aí, tu quer que eu vou falar? Eu já vou dizer o que você vai falar. Aí você vai clicar aí na sua tela, eu estou pedindo para você ativar seu som. Aí você vai falar assim, ó, digamos que eu tô, não conseguiu? Tá aparecendo a pergunta aí na sua tela? Clica aí para ativar seu som, veja se você consegue. Tá aparecendo a pergunta na sua tela para ativar seu som? Não? É, aqui eu estou solicitando, pedi para ativar o som, mas não está indo, né? Delma, você pode me ajudar nessa missão, Delma? É, para mim, liga aí seu som, por favor. Vamos lá, digamos que a Delma, a Claudice entrou de férias na empresa. Agora ela colocou a Delma lá para poder me dar uma ordem. E naquele tom, porque a pessoa ainda não aprendeu a ser um líder. Tá, consegue ligar seu som, Delma? Tá aparecendo a pergunta aí? Pedi para ativar o som. Clicar na tela. Você clica na tela da solicitação. Meu Deus, não estou conseguindo ninguém ligar o som. O jeito é eu pedir para Yara. Yara, tenta ligar seu som. É, quantas patroas eu tenho? Pronto, Yara conseguiu ligar. Ok. Aí você fala assim, Rosana, espera só um minuto aí, viu, Rosana? Já já é você. Aí a Yara fala comigo assim, ó. Tá na frente de todo mundo, lá na sala, já tive nessa sala aí de final de ano, de... Ah, minha época tinha um nome que chamava assim, que era para avaliar os alunos no final do ano, enfim. Uma época eu fui aluna, outra época eu fui professora, eu passei por essa sala várias vezes. E aí tem conselho de classe, né, que tem. Aí eu tô lá, sentada, sou professora e você é a diretora. Você chega, abre a porta, aquela sala recheada de professores, meus colegas, aqueles as quais eu quero o respeito deles, né, e vice-versa. Aí você fala, ô Thalita, aquele relatório que você me entregou dos alunos, vim te informar que tá tudo errado. Ficou péssimo. Vamos lá, você, minha patroa, chega na sala e fala isso aí para mim. Ô, Thalita, eu recebi o seu relatório e eu percebi que não está certo, está tudo errado o que você fez. Sério? Puxa vida. Sério. E agora? Dona Yara, a senhora tem um tempinho? Eu gostaria que a senhora me ajudasse e fosse assim específica o que eu errei, porque assim, para mim é um prazer fazer direitinho como a senhora merece receber. A senhora tem um tempinho agora para sentar comigo e me ajudar a alinhar o que é que eu posso melhorar nisso? Gente, coração de Yara se derrete todo, ela vai ficar com vergonha da vergonha alheia, né? Do que ela me fez passar agora, né? Porque a gente fica constrangido, né, gente? Ficamos constrangidos. Ninguém gosta de chamar atenção na frente de outras pessoas. Mas eu posso melhorar essa situação, eu posso piorar, né? Então, dessa maneira, não tem o que ninguém falar de mim dessa maneira. Tá todo mundo, no máximo que vão falar é dela, né? Puxa vida, ela chegou lá, fez assim, assim. E foi o que a Thalita falou. Não, ela pediu ajuda para fazer o que é certo. Vai ter brecha, né? Para falar de mim ou do meu comportamento. Agora exige o quê? Humildade, não existe? Exige humildade fazer isso. Porque o meu natural mesmo é bater na mesa e dizer, como assim? Né? Então, o mais comum é isso, né? Mas exige humildade, esse bom comportamento. Obrigado, querida, por ser minha patroa aí. Rosana, querida,
Ative seu som e fale aí o que você achou da sessão de hoje, como vai te ajudar. Pode comentar. Bom, como ela já me ajudou, eu botei na prática aqui agora. Domingo, para quem me conhece, domingo aqui em casa é bem complicado. Aí eu tô ali com a Área, com a cunhada que veio de Amarante, a outra que mora aqui, e mais um irmão que eu amo muito, ou seja, eu amo todos eles. Aí eu falei, vocês aguardam só um minutinho aí, que eu tô ali na minha terapia, que eu preciso manter as ideias no lugar. Aí eles ficaram, aí meu irmão foi criado no mesmo esquema que eu. E esse negócio de terapia é só besteira. A gente aprende é igual o pai ensinou para nós. Eu falei, essa daí é a sua opinião de acordo com o que o pai te ensinou, mas a gente pode aprender coisa nova, vamos embora. Aí, não vou não, que isso é só besteira. Falei, pois vocês ficam bem aí, que é já que eu vou. Aí estão lá, me esperando para ir para a piscina, daqui a pouco eu vou lá, na hora que terminar a minha sessão de terapia, porque esse é meu momento, igual eu aprendi hoje, esse é meu momento. Aí as pessoinhas que estão lá, elas me amam e vão ter que me entender, porque eu preciso cuidar delas e de mim em primeiro lugar. E assim tô aqui já de roupinha de banho para ir lá para a piscina daqui a pouco. Perfeito, querida. Parabéns aí por se priorizar. E ó, o pessoal vai dar até palma para você. Muito bem, por estar aqui, né? Domingão aí, lindo de sol, isso mesmo. Mas é importante, né? Se a gente não tirar esse momento, como que a gente vai evoluir? Se a gente ficar pensando, né, no passado, né? Como a gente acabou de falar aqui, né? Em respeito, em honra aos nossos pais, nós vivemos, aprendemos, né? Vamos escolher, vamos aceitar deles o que é de bom. E o que não foi muito bom, gente, a gente ajusta. Vamos ficar romantizando a parte difícil do passado, porque o passado teve a parte difícil, né? Então, vou liberar a Rosana para a piscina, tá, gente? Eu não vou para a piscina hoje, né? Mas vou liberar a Rosana para a piscina, liberar todos vocês, que vocês voltem aí para a sua rotina normal, pensando, reveja as anotações, reformule as suas frases, tá bom? Sabe interpretar melhor as pessoas ao seu redor, entenda o momento, o tom de voz, use as técnicas, vejam novamente essa parte no YouTube para que vocês possam reformular, entender as técnicas, anotar direitinho e colocar em prática. Os que puderem, vão para a terapia individual. Se vocês estão amando aqui, a individual é um outro patamar. Cara, então realmente não posso, está difícil. Façam em grupo, que a gente vai ter um grupo VIP logo depois desse aqui, que é um valor ainda mais simbólico, tá bom, gente? Obrigadão por todos, pela presença de todos vocês, viu, gente? Deixa eu ligar aqui o som de vocês, quem quiser se despedir. Ai, 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 deixa eu dizer. Ativar o próprio som deles. Agora sim, vocês podem ativar o som de vocês. Tchau. Tchau, gente. Obrigada aí pela atenção de Bom domingo para todos vocês. Tchau, Tchau. Marinho. Tchau, E gente. Beijinho. Pode Tchau. vir, Goiara. Ei, Marinha e Ilza, porque tu não Tchau, fala. Tchau. Tchau. Tchau para Ai, vocês. Tchau. a todos, boa tarde. Uma Tchau, boa Thalita. tarde para todos vocês. Abraço. Tchau, Cleide. Tchau, minha amada, linda. Não Tchau, vou ver a Cleide. câmera, porque hoje eu tô com o Cleide, rostinho meio Thalita. triste, mas Tchau. eu vou passar. Tchau, Thalita. Tchau a todas, Tchau. meninas. Tchau a Amo todos. vocês, Tchau, viu? gente. Obrigada pela Amei presença de estar aqui com todas. vocês, gente. Amei demais. Muito obrigada, gente. Tchau, Cristina. Tchau, Tchau, meu Cristina. amor. Obrigada, Foi um Cristina. prazer estar Tchau, aqui. Cláudia. Amei. Aprendi muito. Cristina é minha mãe Maravilha. espiritual. Fazer terapia, Cristina. Bora. Bora, Cristina, fazer Sim, vou terapia. querer, claro, Com preciso. certeza, Cristina. Todos nós. Beijo para todos. Cristina, você precisa conhecer Thalita melhor. Boa tarde, Quero gente. conhecer, Tchau. sim. Ela é Tchau, muito gente. especial, muito preciosa. Pode falar no zap aí que a gente responde. Vocês sabem que eu Um costumo. cheiro a todas. Tchau, minhas irmãs e minhas Thalita, amigas. obrigada, me ajudou muito. Obrigado, querida. Parabéns por estar aqui conosco. Tchau, tchau.